Pai do Senhor, irmãos. Poder sentar. Sempre é um motivo, irmãos, de nós estarmos alegres, de fazermos menção da palavra do Senhor. Mais do que o sentimento de alegria, é um sentimento que nós temos da honra que Deus nos dá, de nos colocarmos na sua tribuna, no seu púlpito, para fazermos menção da sua palavra. Eu convido os irmãos para abrirmos as Bíblias, Epístola aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 32. Hebreus, capítulo 10, a minha versão é a Ara. Vai ficar um pouquinho diferente do que está ali, mas a diferença é pouca. Diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ele tem grande galardão. Com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo verá da fé, e, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma, ou conservação da alma. Irmãos, hoje eu quero fazer uma reflexão com os irmãos sobre a frase que 4 vezes a Bíblia repete: o justo viverá da fé. É uma palavra, é uma expressão, é uma frase que 4 vezes, e nós vamos ver como cada uma dessas 4 vezes ela estava tratada na Bíblia, como ela é citada em Abacuque, em Romanos, na Epístola aos Gálatas e também no final aqui. Eu vou pedir ajuda, hoje eu vou explorar, vou dar uma de Ricardo, vou explorar o Felipe ali, tá bom? Hebreus capítulo 2, verso de 1 a 4. Desculpe, Abacuque, versos 2, de 1 a 4. É que o meu fez na mão, aí às vezes o meu garrancho nem eu entendo. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Essa aí é a primeira citação que ela aparece. Começa no verso 1 desse mesmo capítulo, para a gente poder entender a ideia. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Isso aí, Abacuque, ele estava falando sobre as dúvidas que ele via. Muitas das vezes ele via o mal prosperando, parecia que Deus não fazia justiça, e muitas das vezes ele ficava mais chocado porque esse mal estava acontecendo dentro do próprio povo do Senhor, no meio do povo do Senhor. E aí ele clama ao Senhor e Deus fala assim: não, calma, eu vou resolver esse problema. Só que a resposta chocou mais Abacuque do que a situação, porque Deus fala que vai trazer os caldeus para castigar o povo dele, quer dizer, vai trazer um povo mais ímpio para poder castigar o povo que era o povo santo do Senhor. E ele, novamente, ele entra em crise, ele pergunta ao Senhor, só que a postura dele não é uma postura
desvairada, não é de ficar buscando, não. Ele coloca assim, ó, vou me colocar na torre de vigia, quer dizer, eu vou ficar numa posição para que eu possa ver aquilo que o Senhor, Ele vai dizer, porque muitas das vezes, irmãos, nós perdemos essa visão daquilo que Deus, Ele vai nos falar. Viver da fé, irmãos, é a gente entender que eu ando por fé, e andar por fé eu não vou sair do meu lugar enquanto Deus não mandar. Essa é a posição. E ele diz, né? Então, ele vai ficar na torre de vigia para ver o que o Senhor vai falar na queixa dele. Aí veio o 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Quer dizer, a resposta do Senhor foi garrafal, para que todo mundo pudesse ver, porque quando Deus ele nos responde, Ele não fala conosco na surdina, Ele fala conosco de forma que as pessoas entendam aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor ele está dizendo para nós. Verso 3, porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado, quer dizer, não é agora, mas ela se apressa, para o fim não falhará, se tardar, espera. Tem um hino da harpa, né? 196. Tu, minha alma, a Deus suplica, e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te moves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. E ele vai dizer, espera, porque certamente vai vir, não tardará. Nós estudamos hoje sobre um Deus eterno, sobre um Cristo que é eterno, que vive da eternidade. E Jesus ele não precisa correr, porque ele literalmente possui todo o tempo do mundo. E aí você fala assim, sim, mas acontece que eu não tenho. Não, quando você nasceu, você não tinha. Depois que você aceitou Jesus, você também possui agora todo o tempo do mundo, porque você também é eternizado, você também não precisa correr. E aí ele termina fazendo a grande afirmação do verso 4, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Irmãos, a confiança em Deus no dia da adversidade, ela é aquilo que vai conservar a nossa alma. Quando nós passamos por momento de dificuldade, quando nós passamos por momento de luta, momento de tristeza, e acredita, se alguém aceitou Jesus achando que teria todos os seus problemas e todas as suas dificuldades resolvido, você aceitou um Jesus errado, equivocado. E o pregador que pregou isso, quando você aceitou Jesus, pode processar ele por propaganda enganosa, porque não é essa a promessa do Senhor, porque a promessa que Deus nos deu, por meio de Jesus, é que no mundo nós haveríamos de ter aflições. Então isso faz parte da nossa vida, e não adianta a gente falar assim, não, eu quero viver uma vida tranquila, sem problemas, sem aflição. Irmãos, então você está pedindo para Jesus preparar você e levar. Porque você só vai ficar livre de problema o dia que você chegar no céu. Até lá, nós estamos nesse mundo. E a palavra de Jesus continua sendo, no mundo nós haveremos de ter aflições. Só, irmãos, que muitas das vezes nós vemos pessoas que, além de querer paz, ele ainda acha que ele vai conseguir resolver os problemas dele baseado nas suas próprias forças, nas suas próprias ações. E muitas das vezes, irmãos, isso é um problema sério, porque a Bíblia fala que quando te bater numa face, o que você faz? Faz a outra. Pastor, mas isso não é fácil. Mas quem disse que isso é fácil, irmão? Quem disse que isso é fácil? Principalmente quando a gente é aquele sanguíneo, aquele colérico, que mal pisou alguém no nosso calo, a gente já está doido para sentar a mão na bufa do indivíduo, mas isso não vai resolver nada. Pelo contrário, a Bíblia diz que quem é que herda a terra?
os mansos. Por quê? Os valentes se matam. O manso não precisa fazer nada, porque os valentes, eles mesmos, acabam-se um com o outro. E quem é que vai... Irmãos, quando chega um invasor, invade uma cidade, aquele camarada que está no campo, criando as suas ovelhas, sua vaquinha, que está ali arando o seu campo, você acha que o exército vai mexer com esse cara? Por que não vai mexer? Ele não oferece perigo. Sabe quem ele vai pegar? É o que está com a espada na mão, é o que está com a arma, o que está com o fuzil, aquele que é valente, aquele que é guerreiro, aquele que é soldado. Por quê? Porque ele sabe que esse é alguém que oferece a ele perigo. Então, quanto mais belicosos nós somos, mais é a chance de nós sermos destruídos. A confiança, irmãos, em nossa força, em nossa capacidade, em nossa potência, isso só traz para nós queda, porque a salvação do homem, ela sempre foi alcançada por meio da graça de Deus. Eu tenho a minha fé baseada na graça de Deus, e essa graça, eu sei que um dia ela vai resolver o meu problema, um dia o Senhor vai me salvar. Eu sei que a gente, quando o carcereiro pergunta, o que eu vou fazer para me salvar? A gente sempre leva isso para um lado errado, porque a gente acha que ele estava perguntando o que eu vou fazer para ir para o céu, né? Irmãos, nesse momento o carcereiro não estava pensando no céu, não. O que o carcereiro estava pensando é que eu tinha aqui uma prisão inteira de soldados que fugiram. Pastor, mas não é isso, não é. Se vocês lerem alguns capítulos atrás, vocês vão ver que quando Pedro fugiu da prisão, os soldados que tomavam conta dele, todos eles foram mortos. O livro de Atos fala isso. Então, se a fuga de um camarada custou a vida, imagina uma prisão inteira vazia. Então, quando ele fala assim, o que eu vou fazer para me salvar? Ele está querendo uma forma de se livrar da morte que viria para ele. E aí Paulo fala, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, se você crê, nesse momento de angústia, nenhum mal vai acontecer, nem para você, nem para a sua família. É isso que ele está falando. Porque, irmãos, a salvação do homem, ela sempre dependeu da graça de Deus. Muitas das vezes a gente se incha, e o inchar, que aqui fala, é o orgulho, é a prepotência, é a arrogância, é a autossuficiência. Irmã Miriam falou na quinta-feira, sobre Nabucodonosor, que ele chegou, não, quem fez isso? Quem fez isso foi eu. Foi você? Então você vai passar 7 tempos pastando, igual animal. Porque, irmãos, nós não fazemos nada. Tem um hino que diz, as crianças que cantam, que diz que nós somos apenas o pincel na mão do pintor, e o pintor é Deus, nós somos apenas o pincel, nós não fazemos nada. Ninguém procura a caneta que Camões usou quando ele foi lá escrever os Lusíadas, ninguém procura, porque caneta é caneta, é ferramenta, e quando a caneta falhou, Camões pegou ela, jogou fora e pegou outra, porque quem faz a obra não somos nós, quem faz a obra é Deus. E ai da caneta, ai do pincel, que acha que é alguma coisa, porque nós não somos nada. Davi, quando ele foi diante de Golias, a fala dele foi, tu vens a mim com espada e lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Que loucura! Um jovem, um adolescente, pega 5 pedrinhas no rio e vai enfrentar um guerreiro. Como pode isso? Calma aí. E o pior, que como ele tinha fé, ele ainda diz, eu vou te matar, vou cortar a tua cabeça, ainda hoje.
E foi isso que ele fez, porque ele não agia baseada na sua força. Não adianta, ele não estava olhando para a armadura que tinha Saul, ele estava olhando o que ele entendia o seguinte: uma vez eu enfrentei um urso e na outra vez um leão, e o Senhor me deu vitória, o Senhor vai me dar vitória também diante desse incircunciso. Ele não disse, eu fui forte para matar o urso, eu fui forte para matar, não, foi o Senhor. Foi o Senhor. A salvação, irmãos, ela sempre é pela graça de Deus, nunca é pela nossa capacidade. A segunda vez que esse texto aparece, está lá em Romanos, capítulo 1, é no verso 17, mas eu quero ler o 16 também. Romanos, capítulo 1, verso 16, coloca o 16 primeiro. Ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Qualquer um que crê está disponibilizado essa salvação. 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É interessante, a justiça de Deus revelada no Evangelho de fé em fé, porque fé em fé é a fé que se alimenta da própria fé. Eu tenho fé, e é interessante quando aquele homem, e Jesus vira para ele assim, se tu creres, tudo é possível ao que crê. E aí ele vira assim e fala assim, Senhor, mas ajuda na minha pouca fé. Irmãos, é complicado, porque Jesus, ele ajuda até a tua fé, se você acreditar que ele pode te ajudar nisso também. Ele te ajuda. O que ele pede de você é fé, mas se você não tem fé, pede a ele, que ele te ajuda também. E ele coloca que essa fé, ela é impossível também para nos fazer na posição de justo, porque quando ele fala que o justo, ele não está falando do justo no sentido daquele que não tem problema, aquele que não tem erro, aquele que não tem delito. Ele está falando do justo, usando o termo judiciário, o termo daquela pessoa que mesmo que tenha contas a pagar, mas ele se tornou quite com a justiça, e essa quitação com a justiça, ela só pode vir mediante a fé em Cristo, porque nós não temos como fazer isso em nós mesmos. Não adianta falar, não, muitas das vezes a gente vê pessoas falando, não, eu estou tentando parar de fumar, você está tentando de parar de fumar justamente porque você está tentando, leva esse problema ao Senhor. Tem gente que o problema há anos se arrasta para ser liberto da bebida, da prostituição, da pornografia. Irmãos, leva isso ao Senhor, porque nós não podemos nos justificar a nós mesmos, nós não podemos nos tornar justos em nós mesmos, é mediante a ação do Senhor, é de fé em fé. A justiça humana, irmãos, ela nunca virá do nosso cumprimento de lei, porque nós não temos como cumprir a lei. O homem natural, ele não pode cumprir a lei. Filipe, Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. A única coisa que a lei faz é mostrar para você que você é um pecador. É só isso que ela faz. A lei não vai te dar a capacidade de mudar isso. Se você roubou, ela diz, você é ladrão. Se você matou, ela vai dizer, você é um assassino. Se você adulterou, ela vai dizer, você é um adúltero. Se você cometeu alguma coisa, ela só vai te enquadrar naquele versículo, ou naquele artigo, que a lei está colocando para você, e você vai ser enquadrado naquilo. A única coisa que ela vai fazer é isso. Ela vai dizer para você que você está em dívida diante da lei. Mas como que um homem vai pagar a sua dívida? Como eu vou resolver o problema da minha dívida diante do Senhor? Nós, irmãos,
não somos impecáveis. Mesmo nós, quando estamos aqui na igreja, continuamos como pecadores remidos, mas continuamos pecadores. E ainda assim, nós continuamos. Hoje eu estava conversando com o Natanael, né? O hino que ele qual foi o hino que a gente estava conversando? Teve um hino que nós estávamos cantando na ceia, e ele falava, né, do pecado. E não é dos pecados, é do pecado. Não são os atos, é o nosso estado pecaminoso, porque é esse nosso estado pecaminoso que faz com que nós venhamos a ficar separados de Deus, e isso o homem não pode resolver. Hoje nós estudamos sobre Jesus sendo Deus, porque se Jesus morresse na cruz, era mais um Alexandre, para morrer na cruz ele só estaria colhendo o fruto dos pecados próprios dele. Mas Jesus, ele foi aquele que viveu sem pecado, e além dele viver sem pecado, ele se identificou com o pecador, pagando a dívida que era do pecador, sofrendo a pena que era do devedor, e por isso a única coisa que nós podemos fazer é aceitar esse sacrifício que ele fez por nós. A única coisa que nós podemos fazer é entender que a única justiça que Deus aceita é a justiça vista em Jesus, que a nós foi confiada. Nós não podemos tentar nos salvar. Quantas das vezes nós vemos o ser humano e a gente vê as pessoas, né, com aqueles problemas. Isso aí, às vezes, eu mesmo com a irmã Cláudia, né, a gente conversa e querendo ou não, nós que somos casados, né, às vezes, os nossos erros, né, são os mesmos, né, irmã Cláudia? Os vacilos do pastor Alexandre continuam sendo sempre os mesmos, né? Muda, passou, já estamos indo já para 35 anos de casado, mas continua sendo os mesmos erros, não muda, não vai mudar, porque a gente não muda nós mesmos, nós não temos como acertar isso. Isso é feito pelo ministério, pela ação divina em nossas vidas. Mas e aquilo que no mundo? Aí é a cruz que a irmã Cláudia tem que carregar. A lei, irmãos, ela nunca salvou de ninguém. E aí, Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Reforça a ideia anterior. Irmãos, a lei, ela exige obediência. Não existe o meio termo no cumprimento da lei. Ou nós cumprimos a lei inteira, ou nós nos tornamos devedores à lei como um todo. E diante de Deus nós não temos como viver a nossa vida dessa forma. Nós não podemos viver a nossa vida como os certinhos. Não podemos. Iremos cometer erros, iremos cometer problemas. Todos aqueles que buscam se justificar diante da lei, a Bíblia fala que ele só encontra condenação. Porque a lei, ela não pode justificar ninguém. A lei, ela exige a obediência total. Deuteronômio 27, 26, acho que é isso. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Aquele que não cumpre a lei, ele se torna maldito. Espera aí, pastor, mas isso aí está no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vivemos uma época de graça. Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então nós queremos achar salvação baseado no que fazemos ou deixamos de fazer. Isso não vai acontecer, e é isso que o Paulo ele fala. A salvação, ela vem por meio da fé em Cristo Jesus. E na epístola aos Hebreus, volta ao tema que começou lá em Abacuque, porque aqui ele está falando sobre a fé que alimenta a nossa perseverança. Porque, irmãos, assim como lá em Abacuque,
ele falava sobre um momento de dificuldade. Aqui Paulo, ele está escrevendo também para uma igreja que estava passando em lutas. E é interessante que, apesar dessa epístola ser escrita aos Hebreus, mas ela não foi para a igreja de Jerusalém, porque ele fala assim, ainda não foste, não sofreste até o sangue. E em Jerusalém já tinha morrido Tiago, já tinha morrido Estevão, já tinha morrido um monte de gente. Ele estava falando aos hebreus, sim, mas eram os hebreus espalhados. E ele diz que esses hebreus, eles passavam por luta, mas que essas lutas, elas ainda não haviam chegado ao sangue. Irmãos, a nossa luta, ela ainda não chegou ao sangue. O inimigo está tentando fazer chegar lá. E tem crente votando para fazer chegar. Mas, graças a Deus, ainda não chegou. Nós não temos a nossa vida em risco por nós sermos crentes. Mas ele diz que, apesar das lutas, nós não podemos retroceder. Tem um hino, né, do grupo Logos que diz, né? Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar atrás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Irmãos, qual é a tua profissão? Qual é a tua profissão? Está achando que a minha profissão é só ser capelão? Não é não. Está achando que a profissão do pastor Paulo é só funcionário da Caixa aposentado? Não é não. E Paulo, ele ainda diz uma coisa: ai de mim, se eu não exercer o chamado para o qual eu fui colocado, se eu não exercer aquilo para o qual eu fui posto. E olha que Paulo, irmão, passava por problemas. Ele tinha problemas. Nós não. Irmãos, eu nunca levei uma chicotada nas costas. Eu nunca passei fome, necessidade. Eu me lembro quando eu era pequeno, e às vezes eu falava assim, mãe, eu estou com fome. Aí a minha avó, a mãe do meu pai, quando ela ouvia, falava assim, para de falar besteira, garoto, você não sabe o que é fome. Você está com apetite, você está com vontade de comer alguma coisa. Você não sabe o que é fome. Fome é quem está 3, 4 dias sem comer nada. Pode ser que alguém aqui já tenha passado por isso? Pode, mas isso é uma minoria. E mesmo aquele que passou por isso, nem por isso morreu, porque está aqui. A graça do Senhor te sustentou. A graça do Senhor te trouxe até aqui. Confiou no Senhor, porque a obra do Senhor é complicada. Porque uma vez eu falei isso, né? Uma vez eu estava conversando com uma nutricionista, ela me passou a dieta, né? Eu falei assim, aqui é complicado, porque está mandando comer legume. Eu conheço gente que comeu legume e engordou. Estava mais gordo do que quem comia manjar. Porque aquele legume ali tinha vitamina chamada Jesus. Eu conheço. Porque o Senhor, Ele nos sustenta. E não é para nós retrocedermos. Irmãos, eu sei que nós vivemos em momentos complicados, em momentos difíceis na nossa vida. Mas, bota de novo o texto que o Terrinha leu. 2 de Pedro, capítulo 1, só que eu quero a partir do verso 5. Sabe por quê? Nesse texto que nós lemos aos Hebreus, ele fala que nós precisamos acrescentar a perseverança, e que nós não podemos retroceder. Mas aqui, no texto que o Terrinha leu, ele diz assim, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, quer dizer, nós, com toda a diligência, quer dizer, não vai ser uma coisa fácil, vai suar a camisa, associai com a vossa fé, bota na NVI, que o texto da NVI, realmente esse texto aí ficou melhor. Por essa reunião, empenhe-se, para acrescentar. Irmãos, quem é que vai acrescentar a fé? Sou eu. Você vai acrescentar à sua fé virtude. A virtude, o conhecimento. Vai o verso 6. Ao conhecimento,
o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. Verso 7. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Verso 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, está crescendo na vida de vocês? Elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Porque se você não tem aquilo, irmãos, o que você conhece de Jesus não serve para nada. Verso 9. Todavia, se alguém não possui, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Verso 10. Portanto, irmão, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. E o que ele está falando é de conhecimento, é de domínio próprio. Porque, irmãos, a fé é uma maravilha, mas a Bíblia diz que se a tua fé, ela não possui obra, essa fé, ela se torna morta. Por isso que ele fala sobre a perseverança. E por que, pastor, é necessário essa fé para mantermos a perseverança? Essa fé é necessário para a perseverança, irmãos, porque nós temos que estar de olho, não naquilo que nós fazemos aqui nessa terra, mas eu tenho que entender que aquele que há de vir, virá. E quando nós estivermos diante dele, como nós estaremos? Como nós estaremos? Porque se nós mantivermos firmes a nossa fé, irmãos, o que nós vamos receber lá é galardão, é glória, é consolo, é alegria. Irmãos, como é gostoso, quando nós, nesta vida, nós paramos de espernear e vamos até Jesus, aí Jesus pega a gente com um colinho e faz um cafuné. É igual, irmãos, eu sou pai de 3. Irmãos, quando as coisas estavam bem e a gente estava brincando com os garotos, quando é festa, filho só quer pai. Filho não quer mãe. Mãe parece que não sabe brincar direito, né? Até as meninas preferem brincar com o pai do que com as mães. Irmãos, mas se desse uma topada, se sentisse uma dor, irmãos, não tinha o que eu fizesse, porque aí só queria, eu quero a minha mãe. E é interessante, irmãos, que a mãe, sabe o que ela fazia? Nada, só pegava no colo, dava um beijinho e botava de novo e corria de novo para a brincadeira. Que santo remédio é beijo de mãe. Irmãos, santo remédio é o beijo de Deus. É o dedo de Deus que sara as nossas dores, as nossas angústias, as nossas tristezas. É só nós olharmos aqui, quantos de nós já sentimos isso, quantos de nós já tivemos desesperados, quantos de nós já tivemos ferido, machucado, magoado, e Jesus foi lá e resolveu o problema. Mas sabe por que resolveu o problema? Eu quero Jesus. É assim que se resolve. Mas, irmãos, a gente fica querendo, igual carneiro, dando uma marrada um no outro. Isso não vai resolver. Isso não vai resolver. Irmãos, que nós possamos permitir que a graça, que o bálsamo do Senhor venha sobre nós, que nós venhamos esquecer da nossa força, da nossa capacidade. Irmão, pastor, mas acontece que os problemas doem. Irmãos, Paulo falou o seguinte: sofre o dano. Eu sei que isso não é fácil, mas quantas das vezes, né, pastor Paulo, já se sofreu dano, né? Quantas vezes? Faz parte da nossa vida. Mas eu estou revoltado. Irmãos, joga essa revolta nas mãos de Jesus. A Bíblia diz que você, eu estou com raiva. A Bíblia diz que você pode ficar com raiva. É lícito irar-se. Só não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Se ira, mas não peque.
Não saia da presença do Senhor. Saiba que é na nossa perseverança que nós vamos obter o nosso galardão de vitória. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Pastor Paulo.